Hoje iremos compreender o comportamento do capitão mais temido da tropa de exploração. Um indivíduo que tornou necessária a construção de muralhas para proteger os titãs dele. Ninguém mais, ninguém menos que Levi Eckerman, o demônio mais temido por Zeke e seus companheiros de Marley. Um ser humano de força incomparável e focado em cumprir o seu dever. Aquele que é o símbolo de esperança para o povo da Ilha Parades. Uma casca sem emoção. A única coisa que podemos fazer é acreditar que não vamos nos arrepender da escolha que fizemos. Siga o conselho do capitão e aplique o que aprender com essa análise após assisti-la. Embora Levi seja capaz de sustentar uma imagem de confiança inabalável para seu grupo e ser um ícone de liderança, ele esconde seus reais pensamentos. O personagem é um daqueles que mais sofreu dentro da obra de Shingeki no Kyojin. Afinal, ele perdeu sua mãe ainda bem jovem, foi abandonada por seu tio Kenny após ser ensinado a como manipular lâminas, vivenciou a morte de seus dois melhores amigos na primeira missão da superfície e, claro, experienciou diversas perdas dentro do grupo de exploração das muralhas. Aspectos que o fizeram adotar uma postura fria e sem comprometimento com o apego emocional, ou seja, literalmente tornando-o alguém com uma enorme lacuna sentimental e que, mesmo com toda a sua força, é frágil e incapaz de proteger a todos com quem se importa. Nesse sentido, é perceptível que o nosso personagem sofre de um transtorno psicológico, definido como vazio emocional, o qual é classificado como a sensação de estar perdido diante do mundo, sem saber que direção deve seguir, possuindo propósitos que mudam diante da nova realidade e que podem levar um determinado tempo para que você o encontre novamente. Se você conhece a obra e os vínculos de Levi, sabe que essa descrição tem total fundamento na relação dele e do comandante Erwin Smith. Um pacto de trabalho, de amizade e de reconhecimento mútuo. Além disso, convém mencionar que esse sentimento de ausência costuma estar presente em nossas vidas em momentos de transições e de amadurecimento, como por exemplo, da adolescência para a vida adulta, onde a pessoa sai do processo da escola e precisa decidir qual caminho irá seguir, seja estudar, seja buscar por um trabalho, entre outros. Ou quando perdemos um ente querido. Tais fatos fazem com que você se deixe ir também, dando lugar para um vácuo no seu interior, onde todos seus objetivos deixam de fazer sentido e você passa a se questionar sobre o que realmente está buscando para a sua vida e o que realmente faz sentido. A clássica dúvida existencial: por que eu estou fazendo isso? Bem, podemos visualizar que o fenômeno apresentado impacta diretamente o capitão, uma vez que ele tenta ao máximo não desenvolver afeto por seus companheiros, pois ele sabe que nenhum deles tem a mesma capacidade que a sua e por isso podem morrer a qualquer momento, como mostrado recorrentemente no anime, fazendo-se necessário usar os preceitos do filósofo Nietzsche para o desenrolar do nosso processo de conhecimento sobre Levi. A partir disso, é nítido que o personagem não pode ser comparado com alguém comum. Ele é incompreensível sob um olhar superficial, e esses fatores exigem um entendimento sobre como os estímulos e acontecimentos externos nos geram consequências emocionais e como as pessoas escondem quem elas são, dependendo do contexto. Por esse motivo, venha descobrir junto comigo o que existe dentro de uma aparente casca vazia, onde ainda podemos encontrar resquícios de um sentimento humano. Intimidar é uma habilidade. Desde o início da obra, Levi é introduzido como um soldado imponente, capaz de intimidar e liderar com autoridade seu grupo, tomando sempre a dianteira nos momentos de conflito e buscando aniquilar o mais rápido possível os inimigos. Tais características fazem dele alguém bastante respeitado e com uma imagem quase que de perfeição com relação à execução de suas tarefas, mas isso é seguido de uma postura de distância emocional, tanto com seus aliados quanto com o mundo ao seu redor. Não só sua face neutra e fria, mas também a falta de satisfação com suas conquistas são coisas que nos mostram como ele é solitário dentro daquela realidade. Nessa perspectiva, é importante entendermos alguns comportamentos que Levi demonstra durante a série, sendo essencial mencionar o olhar fixo no alvo e a nítida separação que ele faz entre seu trabalho e sua vida pessoal. Com relação ao primeiro, é indiscutível que olhar nos olhos de uma pessoa faz ela se sentir desconfortável, ou até mesmo invadida. É como se você estivesse sendo pressionado a tomar alguma atitude frente a outro indivíduo. O nosso capitão age dessa maneira, pois tem o dever de ser um símbolo para seus aliados e um terror para os oponentes. Quem comanda um grupo não pode fraquejar em situações complicadas, fenômeno que constrói seu modo de agir, não deixando os inimigos fugirem e sendo capaz de qualquer coisa para obter resultados, até mesmo torturar outras pessoas para obter informações. Assim como Levi fez com Zeke, desde seu primeiro encontro.
um massacre no combate e uma recorrente desconfiança com relação a ele. Agora, com foco no segundo ponto, ou seja, a separação dos contextos em que está, ele é mostrado focando sempre em suas ações e não em suas palavras. Esse fato o torna um refém do seu próprio objetivo. Lembra quando ele é obrigado a matar todos os aliados que foram transformados em titãs? Nesse momento não havia escolha de fato, eram os companheiros ou ele. Mas perceba que isso impede a mistura de sua função como capitão com as amizades que construiu no grupo, fazendo-o abdicar de ser feliz para proteger os demais sobreviventes que não viraram titãs. Nesse viés, percebemos que essa é uma barreira ou uma máscara social imposta por Levi a si mesmo, aquela que transmite segurança, mas sofre internamente com o peso de estar no topo. Nas nossas vidas, de fato devemos saber distinguir o ambiente que estamos e agir de acordo, é claro, mas não hesite em pedir ajuda. Ficar guardando tudo para você mesmo traz sofrimento e impede que você avance de forma satisfatória. Por isso, eu me pergunto se realmente vale a pena ser o mais forte. Emoção vem do afeto. Não podemos negar que todos possuímos traumas e mecanismos de defesa próprios para nos proteger de cenários ou de pessoas incômodas, mas é impossível impedir que sentimentos sejam produzidos a partir dessas experiências, mesmo que isso signifique falhar em proteger a si próprio. Pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu sozinho em um evento social, mas não tinha como desabafar para ninguém sobre seus problemas, ou até mesmo não foi capaz de contar com o apoio alheio para tomar uma decisão importante. Ficar isolado nos traz problemas e emoções negativas, e claro que Levi não fica isento disso. Ele apenas esconde muito bem. Para alguém que perdeu tudo e que não teve a oportunidade de vivenciar o afeto, ele parece bem sólido e estável, mas após seu primeiro encontro com Erwin e com o desenvolvimento de sua relação, vemos que o Ackerman não é imune da tristeza e da dependência externa, pois ele expressa remorso e ódio durante a obra, sendo respectivamente pelo fardo de carregar a vida de tantos companheiros em suas costas e pela presença de um certo indivíduo, no caso Zeke Yeager, o contraponto dentro de Shingeki que dá um sentido à vida de Levi e o destrói ao mesmo tempo. Ademais, cabe citar que a falta de amor pode contribuir para desencadear um quadro de depressão e angústia, pelo fato de sermos direcionados a ficar imaginando uma realidade alternativa onde as coisas dão certo, sem falhas e sem imprevistos. Porém, essa atitude aumenta seu sentimento de culpa e sua ansiedade, especialmente ao ficar sozinho, pois você terá que lidar com tudo. É isso que o capitão da tropa faz consigo. Quando ele não matou Zeke no primeiro encontro e quando ele decidiu salvar Armin ao invés de Erwin, sua mente estava em colapso. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o resultado. Aspecto que proporcionou a perda de seu contato emocional. Isto é, mais uma vez, o afeto fugiu de Levi. Em meio a esse contexto, é necessário entender que não devemos pensar no que já aconteceu, apenas refletir com os erros e imaginar como as coisas poderiam ter sido piores caso os fatos não tivessem ocorrido daquela maneira. Já que se limitar à ideia de como melhorar o passado não nos traz nada além de remorso e apenas alimenta nossos medos, tornando-os problemas crônicos que afetam nossa mente. Logo, aconselho que você construa bons relacionamentos com os outros e viva o afeto da melhor forma. Reprimir a felicidade pode te transformar em um ser humano sofredor. Supere o que já aconteceu e foque no que está por vir. Até porque essa é uma parte fundamental da experiência humana. Encontre seu significado. Assim como disse a corrente do existencialismo, o desespero e a alienação vêm do reconhecimento do homem de sua solidão fundamental em um universo indiferente. Ou seja, em meio ao mundo externo, nós não somos importantes. E, para não sofrer com essa vulnerabilidade, devemos definir nossos objetivos e tentar satisfazê-los. O filósofo Nietzsche nos incita a questionar constantemente os dogmas e as verdades prontas que nos são fornecidas, tratando de modo geral a afirmação da vida como uma necessidade de ampliar as potencialidades existenciais em favor da superação individual, para que assim possamos criar nossos próprios valores. Trazendo novamente o comandante Erwin, é possível notar que o propósito de Levi existe por causa dele. Matar Zeke é o caminho destinado para o capitão, mas não acho que isso o torna apenas um peão sem vontade própria. Em nenhum momento o vemos perder de vista o seu motivo de continuar lutando. Acabar com o Titã Bestial é ao mesmo tempo uma ordem de seu superior e um desejo pessoal dele. Afinal, Zeke é o maior responsável pela morte dos componentes da tropa de exploração e o seu maior inimigo. Claro que no quesito psicológico, pois Zeke é alguém que não se importa com nada, não se importa com o que deve ser feito para atingir determinado resultado. Já Levi apenas finge não se importar. Ele necessita manter a estabilidade em momentos de dificuldade. Nesse sentido, vemos que o personagem da análise age com base no conceito de aceitação radical, a qual consiste no ato de aceitar como de fato a realidade é, ou seja, injusta. Sendo importante focar no presente e achar o seu significado, pois jamais iremos descobrir qual é o caminho certo a trilhar. Erros são inevitáveis para aqueles que almejam algo. Por isso, devemos entender que,
Nós não controlamos como as coisas acontecem, mas sim como elas nos afetam. Tal ideia transforma o comportamento de Levi e traz à tona suas emoções reprimidas, visto que ele se torna uma pessoa focada no presente, algo que você também deve fazer. Então, siga seus ideais, pois só buscando nossa própria resposta seremos capazes de viver longe da ignorância e da solidão. Portanto, o homem mais forte de Attack on Titan, Levi Eckerman, nos evidencia que ser um símbolo não nos torna imunes às dificuldades humanas. Por esse motivo, devemos saber como intimidar os oponentes, que os sentimentos exigem relações humanas e que a busca por significado é única. Em função disso, ele nos entrega os princípios do existencialismo e nos impulsiona a expor nossas emoções, pois viver como uma casca vazia só te corrói por dentro, e na realidade, a conexão emocional é o que nos une com os outros. Eu espero que essas lições tenham te impactado de alguma maneira, por isso eu conto com o seu apoio. Curte o vídeo aí e entra comigo nessa jornada através do Inscreva-se. Essa foi a reflexão gerada pelo capitão da exploração. Então, muito obrigado pela sua atenção e até mais, meus caros!